Muito bom dia. Bora lá, mais um dia aqui com meu café. Aqui com o nosso livro, trazendo mais a mensagem do dia. E hoje a palavra-chave é prioridade. Prioridade. Aí aqui no livro ele fala assim, valorize a presença. E no texto ele traz pra gente hoje os Salmos 27, versículo 9. Diz assim: não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampare, nem me abandone, ó Deus, meu Salvador. Nesse texto, Davi ele enfatiza a importância da presença de Deus na vida dele. E porque Deus é o que provém tudo para Davi. Deus é o que provém a sabedoria. Então, Davi tem um profundo respeito com Deus e pede para que ele não o abandone, para que ele sempre o proteja em meio a qualquer adversidade da vida. No texto, ele fala assim, no texto não, no livro, tá? Davi, ao escrever esse salmo, sabia que poderia viver sem reino, coroa ou palácio, mas não poderia continuar sem a presença de Deus. É por isso que ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, pois para ele o mais importante não era ter status, privilégio, riquezas terrenas, mas sim a presença do Pai. Entende que para Davi o que era mais importante, ele era um cara poderoso, um homem rico, poderoso, cheio de bens, mas ele não desprezava a presença do Pai. O que era mais importante para ele era a presença do Pai na vida dele, a presença de Deus. E Davi foi um dos personagens da Bíblia que eu acho que o que mais errou. Foi um dos que mais errou. Mas a própria Bíblia fala que Davi era segundo o coração de Deus. Por que Davi foi o personagem que mais errou, talvez o que mais errou na Bíblia, e foi chamado segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependia. Ele se arrependia daquilo que fazia e se voltava pedindo para Deus perdão imediatamente. Com isso, Deus o perdoava como ele me perdoa você todos os dias, e ele renova as suas forças quando ele faz isso. Ele cria uma intimidade. Quer criar intimidade com Deus? Você tem que estar face a face com ele, pedindo para ele não afastar a face dele de você, para ele não virar o rosto. Você precisa pedir essa direção todos os dias. É isso que vai fazer com que você tenha intimidade. Esse momento que a gente está aqui, que estamos aqui fazendo esse devocional, o que você faz ao você acordar, ao você ir dormir, são momentos de intimidades que você vai criando ao longo da sua vida. E esses momentos fazem com que você vá se estreitando a relação com Deus. Aí diz aqui, no livro, ele continua assim, aprendo com Davi que o mais importante não é o quão longe podemos chegar, nem o que somos capazes de conquistar, mas se estamos ou não agradando a Deus. Não sei quais são hoje as suas prioridades ou
companhias, mas Davi escolheu o companheiro mais importante de todos. E apesar dos seus tropeços, sempre se arrependeu e deu a volta por cima, pois os seus olhos estavam voltados no lugar certo. Então entende? Por mais que você erre, porque assim, somos pecadores. Você é pecador, eu sou pecador. Mas o importante é que você se arrepende e você volte para quem pode te colocar no eixo, no caminho certo. Porque se você não tiver isso, você vive uma vida de tropeços e erros, um em cima do outro. E o fato de você errar e não reconhecer os erros que você cometeu é o que te leva para o abismo, é o que te leva para o buraco. Somos, somos falhos, sim, somos errôneos, sim, mas reconhecer as nossas falhas, os nossos erros e pedir direção para que a gente entre no eixo, entre no caminho certo. Essa é a nossa missão de evoluir. Essa é a nossa missão todos os dias, de evoluir como pessoas, como seres humanos. Só que para que a gente possa evoluir, para que você possa evoluir, é necessário reconhecer as suas falhas, os seus erros e voltar para Deus, e com isso ele te dá a direção. E eu sempre enfatizo aqui, pessoal, não é sobre religião, é sobre vida, tá? É como você leva a sua vida, como eu levo a minha vida. Quais são os jeitos que a gente pode ter uma vida mais plena, mais fácil, mais aprazível. Aí continua no livro: durante um período de minha vida, tudo que eu queria era ficar isolado, sem ninguém por perto. Mas isso era uma fuga por tudo aquilo que eu enfrentava em casa e na escola. Quando, porém, eu me voltei e encontrei com Deus Pai, Ele me falou três coisas que mudaram a minha vida e quero compartilhar com vocês. Ele me disse quem eu era, quem eu não era e quem eu iria me tornar. Então descobri que eu não era as minhas circunstâncias e as mentiras que eu ouvia. Ele tinha planos extraordinários para a minha vida. Eu acredito que Deus tem planos extraordinários para a vida de todos, mas o que você precisa é encontrar o caminho, a direção certa. E quando a gente fala de prioridade, a gente fala de opções, as primeiras opções. O que você de fato tem de primeira intenção. Tem um texto de Mateus 6:21 que fala assim: onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Presta atenção. Davi, ele tinha o coração dele, não era nas riquezas, não era no reino, não era nas suas posses. Davi tinha o coração dele voltado para Deus, porque Deus provia tudo aquilo que era necessário para ele viver. E quando você coloca as suas intenções em coisas materiais, quando você coloca o seu coração em coisas materiais, o grande risco de você se perder, de você se frustrar com, com a perda desses bens é enorme. Por isso que ele nos ensina a não colocar o nosso coração naquilo que é perecível. E quando ele fala colocar no reino, porque o reino você não perde, porque quando você coloca o teu coração ali, ali é o seu tesouro. Tem outra passagem em Mateus 6:33 que fala buscai primeiro o meu reino, o reino de Deus e as suas justiças,
e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Quais coisas serão acrescentadas? Reinos, posses, dinheiro. Você acha que essas coisas que serão acrescentadas coisas necessárias para que você possa viver bem? Serão acrescentadas tudo aquilo que é necessário para você viver. E quando ele coloca o necessário para você viver, você tem o poder de alcançar aquilo que você quer. Quando a palavra, o texto fala que buscai primeiro o reino dos céus e as tuas justiças, e as demais coisas, essas coisas que ele vai colocar para você, não é bens materiais, mas ele vai te dar condições, ele vai colocar para você inteligência para que você adquira bens materiais. Ele não vai fazer cair uma casa, um carro na sua vida. Embora, se ele quisesse, ele teria o poder para isso. Mas ele fala de colocar inteligência, sabedoria, saúde, prosperidade, para que você venha a alcançar, atingir as suas metas, os seus objetivos. É isso que você precisa pensar. O que de fato tem sido a sua prioridade? E quando a gente fala de prioridade, é você buscar talvez intimidade. Quando você busca intimidade, você acende a sua mente para fazer esses questionamentos do que é importante, o que você tem buscado primeiro. Você precisa, muitas vezes, ter uma clareza plena do que você precisa fazer. Clareza plena daquilo que precisa ser feito todos os dias, para que você vá bem. Se você tiver clareza plena do que você precisa, você começa a tirar do caminho coisas que não fazem sentido. Você começa a praticar coisas que fazem sentido com aquilo que você quer, com aquilo que você busca. Isso é ter intimidade, isso é ter clareza, isso é ter direcionamento correto. É buscar com inteligência. E essa inteligência, ele é te dada, essa sabedoria, ela é te dada quando você tem intimidade. E quando você tem intimidade, você coloca como prioridade buscar o reino dos céus. Porque ele é quem te sustenta. Ele é que te dá direcionamento. Não é sobre religião, mas é sobre a sua vida. Se você quer ter uma vida saudável, o que você está fazendo para ter uma vida saudável? Percebe que a inteligência, a intimidade, se você tem intimidade, você tem direcionamento, ele te dá a direção, ele vai falar para você o que você precisa para ter uma vida saudável. Quando a gente fala saudável, a gente está falando genericamente, porque eu posso estar falando em relações saudáveis, finanças saudáveis, eu posso estar falando num corpo físico saudável, eu posso estar falando no meu desenvolvimento saudável. O que eu busco para me desenvolver todos os dias é saudável? Quais são as coisas que eu busco todos os dias? Quando a gente fala buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, eu não estou falando que você deve ficar 24 horas lendo a Bíblia, mas ali tem tudo o que você precisa para você buscar aquilo que é certo. Mas é você juntar o que é necessário para que você possa crescer. E na Bíblia tem tudo o que você precisa.
A Bíblia não é um livro religioso. Se você aplicar os princípios, vão te nortear. Aplicando os princípios que existem ali, eles te norteiam para aquilo que você precisa. Mas você precisa ter essa intimidade. Essa intimidade. Se você tiver essa intimidade, você vai muito mais longe. Mas o fato é, quanto tempo para se criar essa intimidade? Não importa quanto tempo, importa é você estar fazendo. Entende? Quais são as prioridades que você vai dar para você? Quais são as prioridades que você vai buscar? Se você entender quais são as suas prioridades e você fizer um devocional, como a gente faz aqui todos os dias, você vai ter sabedoria para buscar aquilo que é necessário. Esse é o ponto. Você precisa ser direcionado. E quando você entender isso, aqui no texto, no livro, tem uma parte que fala assim, ó, descobrir a sua identidade faz você operar com base em quem você é. Você não pode deixar que os outros ditem o que você é ou deixa de ser. Você ativa a sua própria identidade quando você acredita no que a palavra diz sobre você, não sobre o que os outros dizem ao seu respeito, mas o que você vê, o que você enxerga de você mesmo. Essa é a sua identidade. A identidade que ele, na palavra, está falando que você é. Se você entender e praticar e buscar prioritariamente aquilo que é justo, certo, você tem um futuro mais agradável. Se você renovar a sua mente todos os dias, você vive a boa, perfeita e agradável vontade. Só que para isso a gente precisa colocar as prioridades corretas. As prioridades corretas. Entenda que se você fizer isso, você vai muito mais longe. Então faça isso. Busque primeiro o reino e a sua justiça. Esse é o caminho para que você vá bem em todas as coisas da sua vida. Onde estão os tesouros do seu coração? Responde para você o que é mais importante na sua vida hoje. O que é mais importante hoje na sua vida? Responde para você. Onde você tem gasto mais a sua energia? Onde você tem se dedicado? O que você tem feito para evoluir naquilo que você quer evoluir? Tá certo, pessoal? Então, isso que a gente conversou até aqui, muito obrigado, tá? Não esquece, curta, comenta, compartilha, manda para mais gente.
Fala para mim se fez sentido para você. A gente falar de prioridade. Prioridade é aquilo que é prioritário, é o que a gente coloca em primeiro lugar. Coloque em primeiro lugar a intimidade, uma conversa com você, uma conversa com Deus, um devocional, um direcionamento para que você tenha intimidade. Quando você tiver intimidade, essa intimidade vai fazer você levantar questionamentos, e esses questionamentos vão te trazer uma clareza plena do que você precisa fazer. E essa clareza plena vai fazer você executar coisas que fazem sentido para a sua vida. E é sobre isso. Tudo que conversamos até aqui foi sobre a sua vida. Como você deseja viver, como você deseja levar a sua vida. É sobre isso. Tá certo? Tamo junto. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.